Tem duas perguntas. Seria o melhor meio de diminuir a corrupção? A corrupção e valer a ideia da justiça para todos e todos iguais perante as leis, trabalhando a ética profissional com a sociedade como um todo? Bom, primeira coisa é o seguinte: justiça para todos. Depende, no sistema capitalista a justiça não é para todos, né? Para quem tem mais. Se, por exemplo, vamos pegar esse caso que está na mídia aí, da menina Isabela que foi assassinada, né? Os pais do rapaz pagou 2 registros para poder contestar o laudo da polícia. Eu não sei quanto foi, mas não deve ter sido barato. Os advogados são caríssimos. Se fosse um cara pobre, não tinha feito isso, estava na cadeia já há muito tempo, tá certo? Ou quantas meninas, como essa Isabela, que não é de classe média, é assassinada, estuprada, né? E vira manchete naquele jornal daqui, né? Mas não vira essa manchete toda, não, né? Por exemplo, hoje morreu uma moça na favela do Rio de Janeiro com bala perdida. Se ela fosse de classe média do Rio de Janeiro ou de classe alta, estava na imprensa nacional, com passeata na rua e tal, pelo combate à violência. Mas como ela é da favela, então a primeira coisa é isso: não existe justiça enquanto você tiver desigualdade social. Essa é uma questão fundamental, né? A questão da corrupção está muito ligada a isso, né? Porque há um pressuposto da propriedade privada, né? Você tem valor, não há a valorização do ser humano, mas há a valorização das coisas, e você tem valor pelo que você tem e não pelo que você né? A ética profissional ela é importante para poder minimizar isso, acabar com essas questões. Tem que mudar fundamentalmente a sociedade, né? Essa que é a questão. Na sociedade que nós vivemos, né, é importante ter ética no trabalho, é importante ter ética, né? É importante a ética profissional, diminuir a corrupção, é importante. Mas no Japão, por exemplo, é um país altamente corrupto. Nos Estados Unidos também, tá certo? Há um escândalo no Brasil nos últimos anos porque, por acaso, a Polícia Federal está tendo liberdade para agir. Antes ela não tinha, né? Então aí aparece muito mais. Mas lá também tem corrupção. Então, enquanto as coisas forem mais importantes do que os homens, né? Enquanto a mercadoria ela for a questão essencial da sociedade e não o ser humano, essas questões não vão mudar, né? Elas podem diminuir, minimizar, mas não muda fundamentalmente. Eu acho que isso aí a gente tem clareza disso. E com relação à justiça, a justiça social ela é fundamental. Se nós observarmos os países que têm menos corrupção são aqueles que têm mais justiça social, menos desigualdade social, né? Então essa é uma questão fundamental para nós pensarmos um mundo que a gente quer no futuro. Pensar um mundo com esse nível de desigualdade social. Estava vendo hoje, saiu uma reportagem sobre o trabalho similar ao trabalho escravo no Brasil, que é muito alto, em especial nas plantações de cana, né? Isso é um horror, né? Um horror, tá certo? Então, enquanto essas coisas acontecerem na sociedade, nós vamos continuar tendo corrupção e pessoas que são corruptíveis, porque você vai pegar uma pessoa miserável. O Marx e ideologia alemã fala assim: primeiro pressuposto de fazer história, ele tem o que comer, o que vestir, aonde morar. Esse é o pressuposto. E quanto menos isso acontece, mais o homem fica submisso. Quando nós tivermos uma parcela da sociedade pobre, miserável, mais o processo de submissão,
né, de corrupção eleitoral, por exemplo, pensando nesses modos do sistema capitalista, corrupção eleitoral, se as pessoas têm condições de vida, né, e de existências boas, eles vão ser menos corruptos, vai ser menos acessível a esse tipo de coisa. Tem mais umas perguntas. Como Marx analisa a relação de território e o campo da geopolítica e a cultura dentro da ciência da geografia? Nossa, pergunta complicada. Território, bom, olha, é o seguinte, essa categoria território é uma categoria, apesar de antiga, mas ela é mais recente, né? Antigamente falava-se muito de região. Região cai um pouco em desuso e trabalha com a categoria território. O território, por que a categoria território? Pela complexidade que o mundo vive hoje. O território é uma categoria política, né? É uma categoria que está ligada ao poder. Então é o domínio de uma determinada cultura, o domínio de uma determinada empresa, né? O território é um pouco isso. Agora, no caso da geografia, o problema, assim, a geografia, diferente da sociologia, no caso do Silvio sociólogo, nós não conseguimos dar voos muito altos no que se refere à questão da subjetividade, porque o nosso objeto de estudo é o espaço geográfico, e ele é material, né? Então, um dos redutos dentro das ciências humanas do marxismo é a geografia por conta disso. Nós não damos conta de fugir da materialidade. E o que trabalha melhor com essa questão da materialidade é o método dialético, no caso e a questão materialista da concepção materialista da história. Então, a análise marxista entra um pouco por aí que se refere ao território, né? É o domínio, mas é o domínio de uma porção do território, de uma porção de uma área, de um determinado país, de um determinado estado, né? E é uma questão material. E aí essas relações que eu coloquei aqui de trabalho, né? O trabalho é uma questão fundamental que que transforma, analisa e cria o espaço. Daí o marxismo é muito forte na geografia. O que se refere à geopolítica, né? Aí assim, você pensar um pouco na estrutura de poder mundial. Nós vamos pensar, por exemplo, a necessidade que os Estados têm de fazer a guerra, né? De manter a sua indústria bélica funcionando, né? Podemos pegar um pouco por aí, vou tentar ser breve, porque está esvaziando, né? Ou nós podemos pegar, por exemplo, o que estamos dizendo aqui, que está relacionada ao trabalho, à produção produção do espaço, as relações, a divisão internacional do trabalho, né? Que são questões que a teoria marxista analisa muito bem. Podemos pegar importantes economistas, né, marxistas, como por exemplo o Lippiatt, né, que trabalha essa questão da divisão internacional do trabalho, ou então como o George Bencourt, né, e vários outros que são da linha marxista e trabalham com isso. E podemos pegar um mais famosinho, que é o David Harvey, que faz a questão da política, da cultura e envolve com a questão do trabalho. Sem falar do Milton Santos, né? Que é nosso aqui. São autores que são marxistas que fazem essa análise do ponto de vista da produção do espaço, das relações internacionais, da divisão do trabalho, né? Essa questão que eu falei aqui do terciário está intimamente ligada, do crescimento do terciário, né, que você colocou, está intimamente ligada com essas questões todas.